Bom, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo de quando o senhor estiver vendo esse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de salientar, antes de iniciar o vídeo, é que meu nome é Matrícula, obviamente, se bem que aparece provavelmente no Classroom o nome, e que eu irei utilizar tanto dos slides, que eu dou os créditos ao professor Manuel, que é o primeiro que vai assistir esse vídeo, provavelmente, talvez até o único. E também eu vou usar talvez o Paint, já que eu preciso organizar um pouco meus pensamentos enquanto eu explico. Então provavelmente eu desenho. É como se fosse uma lousa, então espero que não se apegue aos detalhes, principalmente dessa parte. Já que é apenas algo educativo, colaborativo, algo apenas para mostrar o que eu estou pensando e desenvolvendo. Bom, eu separei os tópicos, então eu consigo já seguir os slides. É algo parecido com os slides, só que não é igual. Ignore o ruído. Bom, inicialmente, a primeira parte que eu gostaria de iniciar, né? Óbvio, é a introdução. Já que sem ela não tem como continuar o progresso, assim, seguindo. E outra coisa que eu queria salientar aqui, a gente não irá seguir todos os tópicos que estão aqui. Até porque o vídeo tem que ter um tamanho limite, não pode ser tão longo assim. Senão, fica entediante. Provavelmente vai chegar nos 10 minutos e já vai ser escutar a voz, assim, ver todo o processo, deve ser meio chato. E são muitos vídeos. Então não tem por que ficar entrando em detalhes. Bom, vamos começar com o processo de o que é uma rede de computadores. Eu acho que é um tópico assim importante. E a primeira parte, que já é dita no slide, já é assim um ponto muito importante, porque muitas pessoas acham que a internet é uma rede de computadores. Sendo que tecnicamente eu entendo essa forma de pensar, mas se você for parar para olhar pela racional um pouco mais, não faz sentido, já que a internet não é uma única rede mundial conectada de computadores. Não é uma rede única, não é algo único. São, na verdade, não é como se tivesse um polo central único. O que nós temos são vários polos separados em locais diferentes do mundo que se trabalham como redes. É como se você tivesse, por exemplo, você tem um mundo. Você não vai ter um único centro que armazena tudo. Isso não existe. Até porque, na verdade, é um pouco ilógico. Não faz muito sentido. Então, o que você tem? Você tem vários centros que se interconectam. E que, a partir disso, a internet é distribuída numa escala global. É basicamente isso de certa forma, então eu não preciso assim me estender muito nessa parte de introdução ao que é uma rede de computadores, já que o nome já é meio indutivo. Agora assim, a gente pode definir, eu vou definir assim basicamente os elementos da rede de uma forma bem assim simplificada, sem sem mostrar essa parte. Nós temos, por exemplo, quem já usou o Cisco Packet Tracer, por exemplo, sabe que quando você está, por exemplo, editando lá as coisas e tudo mais, você se utiliza de materiais que estão na vida real. Por exemplo, aqui nós temos um dispositivo, por exemplo. Imagine que é um computador, um celular ou qualquer coisa parecida. E que nós sabemos que estes computadores, eles precisam de um meio de comunicação, senão não seria uma rede, correto? Correto. E este meio pode ser tanto físico quanto wireless, tanto faz. O que importa é que vai existir um meio. E também vai existir, obviamente, um estilo de mensagem. Imagina que o losango é a mensagem. Losango. E que a mensagem está caminhando. Vou fazer pintado. A mensagem está caminhando para uma direção que vai ser basicamente, provavelmente, um server, um switch, algo que interconecte máquinas. Isso vai depender do quão, entre aspas, distante está essa máquina. Distante eu digo não necessariamente fisicamente, às vezes por questão de lógica também. Depende se está na mesma casa, às vezes se está em outro país. Isso varia muito. E nós vamos ter, provavelmente... Imagine que isso aqui é um meio que interconecta centenas de milhares de máquinas. Não precisa ser necessariamente centenas, mas muitas máquinas, em outras palavras. Aqui nós temos outra máquina, a do seu amigo. Imagina que é a máquina do seu amigo. E nós vamos ter a interconexão novamente do seu amigo, que provavelmente ele tem internet, provavelmente ele tem acesso a, ao meio que vocês estão conectados. Pode ser a nuvem, por exemplo, normalmente é o mais comum. E acho que eu não precisava desenhar, porque já tem aqui.
você pode ver que tem até a nuvem. Normalmente nós temos os dispositivos, nós temos as mensagens que são trocadas com os dispositivos e nós temos a rede que é por onde eles passam. E claro, nós temos as regras que definidamente, assim, bem resumidamente, é basicamente o que define como essa mensagem vai ser enviada ou como ela vai chegar. Isso a gente vai entrar bem mais a fundo, assim. Bem mais a fundo não, porque o vídeo é curto. Mas a gente vai entrar em mais detalhes com o passar do vídeo. Já que tem vários tópicos que tocam nesse ponto. E bom, já que é para fazer um exercício de pensamento, lembre-se que, por exemplo, quando eu falo de dispositivos, pense no computador, no celular, no laptop. E quando lembre-se da rede, você pode sempre pensar em servidores, por exemplo. E quando eu falei disso aqui, a gente vai falar mais daqui a pouco, já que é um tópico que está muito próximo de ser falado, então acho que eu não preciso falar tanto. Agora, sobre a questão dos meios de viagem e das mensagens em si. Nós também vamos ter os switches que estarão neste campo, recebendo sempre mensagens, bem, eles normalmente estão mais ligados à periferia, já que eles estão conectados normalmente fisicamente às máquinas. Mas não vamos negar que ele não é um meio que envia mensagem, não é um meio de ponto, de final, que recebe os dados. Ele é um meio que conecta dispositivos. Então acho que ele não se encaixa nesse sentido. O roteador é parecido também, já que nós conhecemos praticamente hoje em dia toda casa, a maioria tem um roteador. Então é algo que nós podemos entrar em detalhe mais a fundo com o passar do vídeo. Dependendo de como eu for falar, já que eu não estou seguindo muito um roteiro aqui. Eu sei que tem uma ordem de script a ser dita, mas eu preferi não escrever, já que eu estou testando meus conhecimentos de redes. Esse é o foco do vídeo. E também fazer atividade, óbvio. Bom, aqui eu já falei um pouco sobre questão de redes com fio ou sem fio. Normalmente aqui está mostrando a RJ45. Quem já fez rede de computadores ou informática sabe que não dá para finalizar o curso sem montar um RJ45 e um cabo coaxial. Isso definitivamente não é à toa, já que é basicamente o dispositivo mais utilizado que a gente pode ver em praticamente 90% das máquinas, se não for perto de 100%. Todas têm que ter RJ, que normalmente ela é usada em todas as máquinas. Acho que não precisa entrar muito em detalhes ainda, o que é um RJ em questão. Já os protocolos, que é o próximo ponto, eu vou passar bem breve, já que a gente vai ver ele lá pro final do vídeo também, um pouco mais a fundo, protocolos somente das camadas. Mas quando a gente fala de protocolos, é as regras que eu estava desenvolvendo e sendo ditas aqui. Sobre como elas funcionam, sobre como definir qual pacote deve ser enviado primeiro, qual deve ser enviado antes, como enviar, o que enviar. Então, meio que isso vai ser mais desenvolvido no futuro. Mas como aqui nós temos já, que o professor Manuel já botou aqui um exemplo, num caso de comunicação, nós temos aqui neste exemplo duas pessoas. Alguém, vamos chamar as pessoas de dispositivos, sem querer diminuir elas. Mas imaginemos que as pessoas são os dispositivos. E que o ar, o som em si é a rede. No caso, uma pessoa, alguém tem que enviar uma, digamos, solicitação de mensagem, que seria a primeira mensagem, ela vai ser enviada. Quando chegar no ouvido da outra pessoa, que já é como se fosse um meio físico, ela vai escutar, interpretar, responder, e vai ser reenviado pelo ar também para outra pessoa. E assim vai sendo realizado a troca de informações. É como se fosse isso entre computadores, dispositivos e a rede em si. No caso, o computador, o laptop, celular, seja lá o que for, ele vai fazer um, um requerimento, digamos assim, de conexão TCP, normalmente com o servidor. E o servidor, vamos dizer que é o seu tímpano não, né? O ar. É como se ele respondesse ao que foi dito. É como se ele aceitou o que foi dito. Então ele manda meio que uma confirmação. E a partir disso, a comunicação entre as duas máquinas acontece, porque você está exigindo algo, este algo provavelmente vai ser enviado. Isso aqui, eu dei um exemplo de você e seu amigo, já que, diferente da internet, seu amigo provavelmente vai ter a opção de te responder ou não. Mas aqui, vamos imaginar que não. Quando você abre um site web, não é como se você tivesse que ficar esperando ele responder tanto. A não ser que seu Wi-Fi esteja ruim. Mas em geral, não. Em geral, ele vai te responder, ele vai aparecer o arquivo. Mas apenas para aplicações web, em outros casos também. Então a gente pode desenvolver um pouco melhor. Aqui o slide vai tentar salientar um pouco mais de como funciona a questão física, lógica, já que fala sobre a conversão para binários, de como funciona a placa-mãe. Então aqui é um ponto que infelizmente a gente tem que correr um pouco, mas vocês podem prestar atenção bem aqui, ó.
falo vocês como se fosse muita gente. Mas vocês podem assistir aqui, vocês podem perceber que tem aqui já o switch e o roteador, que estão ligados à rede de dados, que no nosso caso é o nosso círculo. E isso é basicamente como funciona. Como eu falei, o switch ele é mais próximo fisicamente das máquinas. Então é basicamente um processo mais simples, por assim dizer, sem entrar muito a fundo sobre como funciona. E eu tô vendo que o tempo tá andando, eu vou ter que correr um pouco. Meios físicos, essa parte é um pouco mais interessante, assim, porque a introdução é introdutória, então não preciso muito entrar muito a fundo. Bom, eu falei de RJ45, de cabo coaxial, não sei se eu falei, mas eu devo ter falado, porque é importante também. E o que eu vou tentar falar assim por cima? Na questão do meio, né? Já que o meio vamos lembrar que é a cordinha. O meio normalmente ele ocorre na questão de cabos, de fios metálicos. Claro, existem outros dois aqui, e até outros. Mas eles aqui são os que a gente vai entrar mais em detalhes. Cabos de fio, a maioria hoje em dia são entrelaçados, de bronze, né? E normalmente os cabos de fios é por onde as informações passam, necessariamente. E como a gente sabe, normalmente envolve na questão de pulsos elétricos. Claro que é bom que esteja bem capado, porque pulso elétrico pode misturado com água pode dar problema. Mas a gente sabe que é bem comum. Na verdade, é o meio mais usado, meio físico. Você pensa em cabos de fios metálicos. É que toda casa tem, toda máquina tem, então não tem muito o que dizer, tecnicamente. Tem até gente que rouba isso aqui. Tem gente que corta cabo, pega o bronze e leva embora. Bronze não, cobre. Agora, fibra óptica a gente sabe que normalmente envolve vidro, né? Ou plástico. Eu acho o vidro mais ecológico, mas minha opinião não importa. E normalmente eles são bem mais velozes. As pessoas, vocês podem ver que normalmente elas falam melhor da fibra óptica. Ela roda melhor. Ai, meu Deus do céu. E é mais caro também, obviamente. E a transmissão sem fio é o bom e velho Wi-Fi. Normalmente, não só Wi-Fi, existem meios como Bluetooth, que são mais curtos. Mas normalmente a gente entra em detalhe mais em questão do Wi-Fi, porque é o meio que a gente mais fala, mais se acostuma, é o meio que a gente mais xinga também, já que é o meio que normalmente mais dá pau, dá problema. Se você tocar no roteador já cai. Principalmente se for da brisa, né? Mas depende muito, cada pessoa, né? Cada pessoa pode ter sua opinião. Algumas podem achar que é muito. Normalmente o que pega mais sobre qual meio você vai escolher é basicamente. Não é só questão de opinião pessoal, mas também questão de gasto, questão se a infraestrutura é válida para aquele local, a questão do tamanho do local, porque às vezes uma transmissão sem fio wireless pode dar um problema se você precisar de um repetidor de Wi-Fi, e assim por diante. Então, não é o que eu preciso muito entrar em detalhes. Aqui embaixo está o que eu falei, então vou tentar pular. E aqui também tem o que eu acabei de falar, sobre a questão de distância, o custo, a quantidade de dados também não falei, mas normalmente isso aqui pesa um pouco mais para a fibra óptica, já que as pessoas falam melhor bem. A questão da ambientação, eu falo também de questão de roteador de Wi-Fi. Se você tem um Wi-Fi que fica na sua cozinha e tem 5 paredes entre sua cozinha e seu quarto, que é muito longe, provavelmente você vai precisar de repetidor de Wi-Fi. Dependendo da força, claro. E aqui está um pouco mais a fundo sobre alguns exemplos de meios físicos. Cabo 4 também, muito comum vir TV a cabo. Eu ia citar uma marca aí, mas não vou citar porque eu não estou sendo patrocinado por isso. Mas a gente pode ver muito em várias marcas, para não entrar em detalhes, que normalmente o cabo coaxial é usado para TVs a cabo. Normalmente emissoras não. A empresa, né, que instala, no caso, as televisões, normalmente se utiliza um cabo coaxial. É aquele cabo que é um pouco maior, mais grosso que você vê na sua casa. Mas. E você não mexe tanto, porque você tem medo de dar problema. Normalmente é ele. Claro, todo mundo sabe que existem os satélites. A questão dos rádios terrestres, né? A questão de como funciona o próprio Wi-Fi em si, é um deles. Então a gente pode ir se acostumando aqui com as informações, com as palavras que a gente vai ver ainda um pouco seguindo aqui o slide. Vocês podem se acostumar um pouco, porque provavelmente vocês ainda vão escutar um pouquinho. Tá. A gente pode ir um pouco mais a fundo e que é o próximo ponto aqui que está marcado é os tipos de redes. Nesse caso aqui foi entre um pouquinho no tópico anterior, já que eu falei um pouco sobre a questão da distância das coisas, do ambiente que está sendo usado e do custo. Tipos de redes pesa nisso também. Quando você está relacionado a tipos de redes, nós dividimos em casos das redes PANs, não confundir com vários tipos de PANs que tem por aí, que no caso são redes pessoais. Às vezes você pensa em um MP3, por exemplo, que hoje em dia não é mais usado, mas é um tipo de rede PAN. Você pode pensar assim. É uma analogia que eu estou fazendo. Nós temos as redes locais, que normalmente você envolve normalmente a sua casa, que você. Eu não sei assim.
Normalmente o que me vem à cabeça são lan houses. Eu não imagino a casa de alguém usando isso. Mas é bem comum. Normalmente não em redes locais hoje em dia. Mas normalmente em questão de campos aqui, você pensa no campus do PC. Mas em áreas longas, que precisam que se interconectem. Às vezes uma empresa que tem uma grande área vasta precisa normalmente de uma rede local que se conecta. Redes metropolitanas não precisam muito entrar muito a fundo, já que normalmente é uma rede de uma cidade, não precisa ser grande ou pequena, se encaixando numa área assim de 10 km para cima, eu já imagino, já para mim já se considera uma rede metropolitana, porque Fortaleza é muito maior que isso. Então a gente sabe que pode existir uma rede metropolitana que envolve apenas a cidade, que se interconecta com outras de outra forma. E também, já seguindo para os pontos da próxima rede, rede de longa distância. Essas aqui é normalmente o que a gente pensa, aqueles cabos submarinos. Bom, eu encaixaria aqueles cabos submarinos embaixo d'água que conectam várias informações, várias redes, nessa questão das redes interconectadas, na internet em si. Já que pensa em continental, está atravessando um continente. Não. O que me vem à cabeça e o que faz mais sentido é interconexões de estado por estado ou de país por país. Normalmente acho que se encaixaria melhor nisso aqui. E redes interconectadas é o que você tem, aqueles cabos submarinos que você vê na internet, que você vê tubarão mordendo e o Wi-Fi cai. É o caso das redes interconectadas. É um caso mais desenvolvido. Aqui nós temos. É legal que o slide ele desenvolve um pouquinho melhor as redes, mas a rede PAN ele mostra apenas uma foto, isso aqui é bem intuitivo. E eu falo do MP3 aqui. O MP4 eu falei errado, mas é MP3. Provavelmente eu falei errado. Isso aqui também é muito interessante. Eu não vou entrar muito em detalhe de topologias, até porque não é um vídeo de transmissão de dados, é um vídeo que você já vem com um pouquinho de conhecimento a mais, sabe? Você já tenha visto isso. Você já sabe assim mais ou menos como é que funciona. Você sabe que tem rede, por exemplo, com a rede anel, normalmente é usada para LANs, né? Tá até escrito aqui. Mas aqui tem redes que podem ser usadas para outras redes, como as WANs ou as MANs também. Mas aqui é apenas demonstrando mais ou menos por cima como é que funcionam as redes. Não são apenas para casos de LANs, mas, por exemplo, redes de topologia anel são mais comuns para redes LANs, que são redes locais ali, onde as pessoas vão se comunicar entre si. Então, depende muito do tamanho da rede que você está montando, se você botar uma topologia. E claro, cada topologia tem seu problema. Se você tem uma rede de forma de barramento e vem alguém e papoca bem aqui no meio, obviamente todo mundo que está no barramento pós ao que aconteceu vai ter problema. Então, cada rede vai ter sua vantagem, seu problema. Algumas já não são tão usadas hoje em dia, outras são. Mas não vou entrar em todo detalhe, até porque a gente está correndo com o tempo. O vídeo não pode ficar muito longo. Infelizmente, eu não posso entrar muito assim adentro do conteúdo, mas é basicamente o que eu posso fazer é acelerar. Bom, o próximo tópico que eu vou ter que pular logo, né? É a questão da internet, que é um tópico assim conhecido, né? Óbvio. Mas o meu tópico assim que eu vou querer entrar mais são nesses dois aqui, a periferia e o núcleo, não é nem os fundamentos da internet. Porque eu já passei aqui um pouquinho por cima de como funciona. Já citei comutador de pacote, por exemplo, já citei os switches, já citei assim como é que funciona. E questão de camada de enlace, que vocês devem estar lendo assim as locais slides, eu irei entrar um pouco mais a fundo na ideia dos protocolos e na questão da arquitetura das redes, como é que funcionam as camadas e tal. Mas a gente não pode passar sem ver essa brilhante analogia que está aqui à nossa frente, que é basicamente assim, você tem os pacotes. A analogia antiga a gente pode manter aqui porque é parecido. É basicamente a mesma coisa. Nós temos aqui os pacotes. Nós temos aqui também a questão das comunicações, onde elas passam. Temos aqui uma rodovia. Temos aqui o seu pacote, a sua mensagem, indo para algum canto que a gente não sabe onde é. Mas esse canto a gente vai chamar como se fosse um prédio. Isso aqui é um prédio. Vou botar uma janela aqui, uma porta. E tá aqui a sua casinha. Basicamente, é apenas analogia, a questão assim. Os hosts, que são sistemas de finais onde chegam as coisas apenas, a periferia, é como se fossem os prédios. E nós temos a questão da comutação de pacotes, que eu acho que eu passei um pouco por cima agorinha sobre a ideia de comutação, que é normalmente por onde passam. Pensa que isso aqui são as nossas rodovias, onde fica o nosso enlace. E as comutações são como se fossem esses cruzamentos, essas esquinas aqui,
onde os dados eles podem ser escolhidos para onde eles vão da forma assim mais rápida ou fácil. Isso eu vou entrar um pouco mais quando eu falar de comutação assim, da ideia de pacotes e circuitos, é que a gente vai entrar um pouquinho nisso quando a gente estiver um pouco mais à frente. Provavelmente nesses tópicos aqui, mais para cá. Para cá não, para cá. Então a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nessa parte aqui. Mas vamos continuar, vamos acelerar. Pronto. Eu queria chegar aqui, que é um pouco mais sério, mais sério também. O que seria periferia da internet? O que nós pensamos enquanto falamos de periferia da internet? Estamos falando da questão dos hosts. Não necessariamente só deles, mas principalmente deles. São as ideias de como funciona a questão de como os pacotes vão e voltam, e saem e entram. Isso aqui pesa muito. E a gente vai tentar explicar um pouco mais a fundo, a gente como se fosse outra pessoa. Eu vou tentar explicar um pouco mais a fundo como é que funciona as ideias que vocês estão dando aqui, mas eu também não vou adentrar muito, tá? Bom, a internet de escada, como muitos conhecem, é um meio que já não é tão utilizado hoje em dia, mas normalmente é aquela ideia de acesso pelas linhas telefônicas, uma ideia que é como se você tivesse, por exemplo, você está ocupando uma linha, essa linha. Nenhuma outra pessoa pode usar essa linha. Essa ideia já não é tão utilizada porque a internet já é muito acessada e também parece meio pouco caro, para ser bem sincero. Você não vai ficar ocupando linhas desse jeito. Claro, vai ter a comutação de pacote de circuitos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não entra nesse tópico aqui. Não é tão parecido quanto. Não é tão parecido quanto parece, basicamente. Tá. Eu vou ter que avançar mais um pouco, né? Já que eu não dá o direito de atentar tanto. Questão de cabeamento também. Normalmente a forma de acesso que a gente mais conhece, né? Rede fibra coaxial. A gente conhece mais a fundo. Os meios de transmissão também, que a gente conhece mais. Questão de modem. Eles estão meio que encaixados nessa questão aqui. Mas eu não vou entrar muito a fundo nesse tópico. E também, para ser bem sério, não é bem o que eu conheço tanto. Eu não entendo muito sobre isso. Tá, a internet eu conheço um pouco mais. A forma de internet, que a gente conhece um pouco mais, né? Que a questão... Sabe aquele cabo um pouco maior que... Se você já usou o Cisco, sabe, né? Sempre tem um switch, ele tem um cabo. Vou tentar dizer aqui um switch. Pois, normalmente aquele meio físico, isso aqui é um switch. Aquele meio físico que a gente conhece, esse aqui é um computador. Aquele meio de conexão normalmente é um cabo Ethernet. Aqui. Normalmente é um cabo Ethernet que conecta as máquinas, né? O switch normalmente. E do switch vai pro roteador, nem sempre, às vezes. E a partir daí vai para a sua ISP. Uma coisa que eu também não falei tanto, também que eu li aqui. ISP são basicamente as operadoras que fornecem o seu acesso, o seu Wi-Fi, seu acesso à rede. Normalmente são elas. É o que nós chamamos de ISP. É basicamente as redes que estão fazendo. Normalmente as pessoas pensar na Claro, mas não é isso, tá? Não é uma operadora dessa que eu tô falando. Talvez até seja se a Claro tiver oferecendo internet. Normalmente eu tô falando de redes que eu não vou citar aqui também, porque não estou sendo patrocinado, mas tem a Claro, então... Redes como, por exemplo, a BrisaNet, que quem conhece melhor já sabe como é que funciona. A gente sabe que elas fornecem um Wi-Fi para você, fornecem normalmente um roteador também. Essas são as ISPs e elas são meio que responsáveis pelo como as suas mensagens vão e voltam. Então, se seu Wi-Fi tá ruim, você vê que o problema está na questão não está na questão física do seu switch, normalmente é problema lá mesmo. Então, às vezes não é nem problema com você, às vezes é problema deles. Então vai reclamar. Outra coisa que a gente também vai falar um pouquinho mais no futuro é sobre alguns padrões, como o IEE, ITU e ETF, que a gente vai tentar um pouquinho mais a fundo. Mas eu não posso entrar tanto a fundo agora. Que são os criadores de padrões. Fica mais no final do vídeo eles. Tá. Já falei um pouco sobre a periferia da internet, que é a periferia, né? Já que normalmente. A outra coisa que eu também não falei sobre a questão de acesso, né? O que é o 4G, que são os padrões 4G. Mas infelizmente não posso entrar muito a fundo. Mas é basicamente questões de estações que estão mais próximas de você. Você basicamente às vezes não tem o Wi-Fi daquele local, mas a sua ISP, a sua fornecedora, provavelmente tem alguma rede por ali. E é como se 1G, 2G, 3G ou 4G ou 5G é como se fosse um acesso
não a seu roteador, seu switch, seu modem. É como se você estivesse acessando aqui fisicamente, obviamente. Você está acessando através de ondas. Você está acessando normalmente uma torre ali. Alguma máquina próxima. Máquina não. Um meio, né, que fornece Wi-Fi. É resumidamente isso, mas se for possível eu faço outro vídeo depois também, explicando um pouco mais dentro desses pontos. Mas só se for possível. Núcleo da internet. Aqui, lembra que eu falei que eu já apaguei, né? Apaguei. Que não é um núcleo único mundial, tá? Então, quando a gente fala núcleo da internet, não é um único núcleo. A gente está falando de uma questão de onde é que os dados estão passando atualmente. Quais são os HDs que estão recebendo e enviando dados. Você consegue imaginar de onde eles estão vindo para onde eles estão indo. Mas existe todo um meio bem grande que entra em detalhe mais a fundo sobre como funciona isso. Aqui é só um exemplo, tá? Não é tão curto assim. Mas imagine que você é este telefone e você vai exigir, vai enviar uma mensagem para o seu amiguinho que mora em outro estado. Obviamente, a sua mensagem vai ser enviada para o seu switch, para o roteador, né, e tal, para a sua ISP, vai receber a mensagem. E a partir dali, ela vai enviar a mensagem para o seu amiguinho. Só que existe toda uma questão de escolher o caminho para onde os dados vão enviar. Não só a questão de escolher o caminho, já que aqui nós estamos entrando em detalhes, o que é uma comutação de circuitos. Existe a comutação de pacotes, que eu vou entrar um pouco mais detalhe depois. Mas na comutação de circuitos, normalmente a gente tem um meio, tá? Que é um pouco assim. São dois métodos diferentes, né? De como os dados são transmitidos entre um ponto e outro ponto de uma rede. Mas normalmente a computação de circuitos, a gente tem uma rota dedicada, que ela normalmente é estabelecida entre o emissor, que é você nesse caso, e o receptor. Isso acontece antes de começar a comunicação, tá? Isso já acontece antes. Então, e também tem a questão do circuito ficar ativo. Então, é como se fosse apenas seu, de mais ninguém. É como se os recursos ficassem reservados apenas para você e para o seu colega. E basicamente você vai seguindo nessa lógica. Você sabe que com os recursos ficam, né, reservados só para você, é como se fosse uma estrada única. Você tem entre você e seu amigo só há uma única estrada que não vai ser dividida com ninguém. É basicamente essa comutação de circuitos. Normalmente, quando a gente pensa em comutação de circuitos, um exemplo que eu daria é o mesmo que está aqui. A ideia de um telefone, né? Os telefones convencionais, telefones fixos, tá? Telefones fixos convencionais são mais comuns para esses casos aqui. Por exemplo, você cria uma. Cria não, inicia uma ligação com alguém. Provavelmente já foi criado um caminho entre você e essa pessoa, que normalmente a sua ISP já decidiu, a sua operadora já decidiu qual é esse caminho. E ele vai deixar reservado para vocês. Agora, se eu fosse tentar. Agora eu vou usar um pouco mais o Paint, realmente. Se eu fosse desenvolver um pouco mais o que está sendo descrito aqui, assim, a questão de vantagens. O que eu penso em vantagens, já que acho que não tenho muito disso no slide, quais são as vantagens e tal. Mas o que me vem assim na cabeça, provavelmente tem, na verdade. O que me vem assim na cabeça é a questão de vantagens e desvantagens da comutação de circuitos, né? Bom, a gente sabe que tem uma comunicação garantida, né? Uma comunicação única garantida. É o primeiro ponto, eu deveria ter botado numa lista, né? Mas normalmente também a gente pode dizer que um meio desse tem uma baixa latência, eu diria, já que não é um meio muito, não é muito possível ele ficar se perdendo, né, sem atraso na transmissão, já que não é uma linha só, uma rede só. Não fica, não é que nem a de pacotes. Quando eu falar da de pacotes, vai ser mais fácil de entender o que eu tô falando aqui também. E também, já que é para entrar nesse ponto de pacotes, também a gente não vai ter uma perda de pacotes muito comum. Aqui já tem já tem um meio, não é uma perda assim tão comum. Não vai acontecer, eu espero. Não, praticamente não vai acontecer, é impossível. Agora, assim, o que eu penso em desvantagens é porque isso aqui claramente não é muito eficiente, tá? Isso aqui sai caro. Você ficar botando um meio para cada pessoa. Isso aqui não faz muito sentido. E também isso aqui não é usado na internet moderna, tá? Isso aqui não se adapta. Não é muito possível. Além de ser caro, não é muito possível. É muito usado assim, década de 80, 70, mas hoje em dia já é um pouco mais complicado. Até 90 também. Como nós temos vários usuários na internet, simultâneos, milhões de pessoas, bilhões de pessoas,
meio que se torna inviável ficar usando a comutação de circuitos assim. Sem sentido, na verdade. Não vou deixar em negrito. Eu não tô correndo quando tem. Já a comutação de pacotes, que a gente vai ler, que vai ter slide aqui, sim, sobre comutação de pacotes. Mas eu não vou entrar muito a fundo na questão dos slides, porque eu estou tentando desenvolver com o que eu estou falando. Normalmente, o que a gente tem com comutação de pacotes? Vou aproveitar o desenho. Esse desenho. Nós temos aqui um meio, no caso do dispositivo. Os dados que ele vai ser enviado vão ser divididos em vários pacotes. Vamos lembrar que eu vou até utilizar o slide, na verdade, que fica mais bonito. Tá aqui. Ele, em vez dele enviado por uma comunicação só, ele vai dividir esse pacote que está enviando em vários, que irão chegar aonde você pretende chegar. E dessa forma, cada pacote vai meio que viajar de uma forma independente, até chegar no final, eles vão ser reagrupados e ficarão juntos finalmente para que o seu amiguinho receba a mensagem. Assim, é um meio muito mais eficiente, falando de vantagens, assim, e é um compartilhamento inteligente da rede, né, já que se utiliza de forma mais eficaz o que está sendo usado, e é tolerante a falhas, mas não pareça, porque se um caminho, por exemplo, sua mensagem está dividida em 1000 pedaços, está enviado por aqui, caiu, ele pode pegar outro caminho para depois se juntar no final e virar a mensagem. Agora, vamos lembrar que aqui a questão da latência, que eu falei, a latência aqui é mais variável, já é um problema, então você não vai reclamar tanto. Aqui pode acontecer também perda de pacotes. Acontece também, perda de pacotes. Você pode perder pacotes no caminho. Mesmo assim, sendo tolerante a falhas. Não é impossível acontecer, mas acontece. E também necessita desses mecanismos de organização no final para poder, né? Se utiliza o nome do cabeçalho da sua mensagem. Mas é bem utilizado. Claro, se você quiser também investir nessa questão. A gente sabe que aqui eu já meio que separei em vantagens e desvantagens, então acho que eu não vou precisar entrar muito a fundo nessas informações. Aqui tem um desenho muito melhor de como funciona a comutação de pacotes. Mas como eu expliquei no outro, acho que eu não vou precisar explicar muito bem aqui. Eu também falei questão de endereço, falei da questão do cabeçalho. Basicamente o que vai endereçar seus dados. É como se fosse, é literalmente um cabeçalho dos dados. Basicamente ali que informa, se juntem aqui. Quando chegar nesse modem aqui vai ter a informação final. O modem do seu amigo, o servidor do seu amigo. É como se fosse o cabeçalho, é ele que vai informar. Aqui temos mais exemplos, que eu também não vou entrar muito a fundo, já que, né, eu tenho que pular para a próxima parte. E SPs também, questão de termos de backbones. Quando a gente fala núcleo da internet, lembra de backbones. As pessoas podem acabar esquecendo que é uma backbone. Basicamente, espinha dorsal da internet. Não existe, assim, existe, mas são vários meios, não é apenas um meio só, tá? E aqui tá falando de SPs e tal, que são basicamente os meios dos operadores que você usa. Eu também não vou poder entrar muito a fundo nisso aqui, mas como eu expliquei assim basicamente os acessos, e SPs eu falei que é, né? Falei como é que funciona o núcleo da internet, como é que trabalha. Então você consegue meio que imaginar mais ou menos como é que funciona. E não vou me estender muito, mas é basicamente como as redes se estruturam. Eu falei que é uma malha, não é uma rede única, por isso que não é uma rede única, porque é uma malha de computadores, de servers e switches que estão se comunicando. O meio que você, normalmente o meio local, né? Quando eu falo de switch, normalmente está encaixado aqui, mas pode estar em outro. E eles vão se conectando até a questão das grandes ISPs, o backbone da internet. Que são alguns meios, assim. Agora, o ponto mais importante que isso. Qualidade de serviço. E também arquitetura de padrões, que eu vou ser bem breve aqui. Quando eu falo de qualidade de serviço, a primeira coisa que você pensa é... Pronto, os recursos não são infinitos. Os recursos precisam ser bem divididos, ser bem trabalhados. A questão, assim, de ter o melhor desempenho possível. De ser o mais eficaz possível. Então, o que nós podemos pensar? Nós temos que levar em consideração, por exemplo, a velocidade dessa coisa, que é importante. A gente pode pensar o quão estável é esse caminho também. E a latência, que eu já citei aqui. É bom levar a importante. E por que estudar isso aqui é tão necessário? Motivos óbvios. Desempenho. Por exemplo, você está conversando com seu irmão numa chamada de vídeo. Mas você também está baixando Elden Ring no seu computador. Um jogo muito pesado. Qualquer exemplo. Obviamente,
vai afetar. Então, digamos assim, o QoS, a qualidade de serviço, precisa saber quem vai priorizar, quem é o primeiro lugar e quem é o segundo. Isso aqui é meio que uma questão lógica. Ela tem que definir o que é mais importante. Sua conversa com seu irmão chamado de não pode cair. Seu amigo, seja lá quem for. Ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Então, tem questão de saber o que é mais importante do que o que está sendo trabalhado. E os parâmetros que eu citei lá, latency e tudo, vocês podem pensar também no delay, né? O tempo que um pacote leva para de origem ao destino. É o tempo. Vou desenhar aqui um reloginho. Isso aqui é um relógio, tá? Misericórdia. Aí também podemos levar a questão da largura da banda, que é como se a largura, não do cabo físico, mas a largura também é importante. A capacidade máxima da rede para transmitir os dados. Já que a qualidade de serviço pode garantir, por exemplo, que uma câmera IP sempre tem pelo menos 2 Mbps, é importante. Apenas dando aqui alguns exemplos assim por cima. E claro, a questão de perder pacotes. Aqui eu citei que isso pode acontecer sim. Em alguns casos pode acontecer. E meio que não é para perder, obviamente. Não é pra ficar perdendo pacote. Não é para ficar sendo descartados e não chegando ao destino. Então, a qualidade de serviço também pesa nessa questão. Eu vou tentar procurar aqui um slide um pouco mais didático sobre isso, porque provavelmente deve ter. A questão de priorização. Pronto. Perfeito. A gente sabe que aqui tem as questões. Ó, ele vai saber priorizar o que tem que ser mais urgente. Por exemplo, jogos online. Eu acho bem urgente. Agora tem as classificações, né? Aqui você pode ter uma ideia do que são as classificações, como por exemplo, streaming, downloads. Meio que, por exemplo, downloads podem atrasar um pouco, mas não podem perder pacotes no caminho. Streaming, muito menos. Streaming tem que ter uma latência baixa, tem que correr no seu tempo. Então ele tem que saber bem fazer essas filas aqui, de priorizar o que vai ser priorizado. Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui tem que ser. Eu tenho que me aprofundar um pouco mais nisso quando estiver estudando. Os modelos. Acho que o professor não botou aqui sobre os modelos de qualidade de serviço. Se botou, provavelmente eu passei correndo. Mas existem modelos, tá? Existem modelos de QoS, por exemplo, de questão de esforço mínimo, que é o mais padrão na internet, né? Questão de serviços diferenciados, que também são muito comuns. Serviços integrados, só que infelizmente não posso entrar muito a fundo, já que deu um tempo bom já. Se você está vendo até aqui, meus parabéns. Mas já tá perto, você já termina logo. Alguns exemplos práticos que eu posso pensar em QoS antes de passar para o tópico também. Questão de, por exemplo, upload de backup em nuvem. Pode usar uma fila de prioridade mais baixa, já que não é muito urgente às vezes. Claro, sem perder pacotes, óbvio, nesse caso aqui. Jogos online, tem que diminuir o máximo a latência, o jitter também, para não perder os pacotes. Streaming também tem que manter a largura de banda muito estável, muito contínua, porque normalmente você está assistindo um vídeo e o vídeo cai. Esse é o problema, óbvio. Então, meio que o seu QoS tem que saber, a sua qualidade de serviço tem que saber mais ou menos o que está sendo feito. Outra coisa, videoconferência, acho que não tem aqui no exemplo. Mas também isso é um caso de alta prioridade. Você não pode deixar os dados ficarem caindo, a qualidade da câmera ficar piorando, se é algo que está acontecendo ao vivo, que nem o stream. É algo que não pode ser deixado assim de lado em hipótese nenhuma. Então, isso nesse caso tem que ir para alta prioridade. Aqui, páginas web. Quando você está acessando a página web, às vezes fica carregando, rodando. É basicamente porque ela é baixa prioridade, tá? Você pode esperar. Agora, quando você está numa videochamada, você não pode ficar esperando, óbvio. É algo já mais sério. Eu já acho um pouco mais complicado. Eu não vou poder entrar também em questão de os protocolos, né, do QoS, mais ou menos, padrões, RSVP, MPLS. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu acho. Arquiteturas e padrões. Aqui já é um assunto que eu vou tentar resumir bastante o que são os protocolos. Mas antes de falar os protocolos, eu prefiro falar do que são arquiteturas de camadas. Aqui, protocolos eu falei que são regras que são pré-determinadas para cada camada, normalmente. São regras que, exigências que a gente cria em cima de cada camada, normalmente. Então, acho que é melhor falar antes de camadas. Mas, como não tenho tempo, eu vou explicar por cima que são protocolos, igual eu falei no começo do vídeo. Normalmente, os protocolos são regras como questão de IP, a questão do TCP, a questão, normalmente, de IGMP, DHCP, HTTP e assim por diante.
Só que eu não vou entrar tão a fundo. O que eu vou entrar a fundo mesmo, eu tô procurando aqui, mas talvez nem seja necessário slide. Se é necessário mesmo, eu vou tentar escrever melhor. Pronto, aqui. Eu vou tentar explicar assim bem por cima o que o modelo e o outro meio que cada um é. Mas eu não posso já. Eu acho que o vídeo já tá com 30 minutos, na verdade. 40, é mais do que eu pensava. Tá. Basicamente, a gente tem aqui aplicações, né, no modelo OSI e o modelo TCP. Eu prefiro o modelo TCP porque é mais simples, então eu aprendi melhor. Então o que a gente faz? A gente pega essas três camadas, joga tudo na aplicação. A transporte fica sendo transporte, rede se transforma em internet para ser mais didático. E acesso à rede é basicamente a camada física. Tentando explicar mais ou menos como é que funciona, a aplicação normalmente é onde estão os programas, né, do usuário, navegador, e-mail e tal. A apresentação é o que traduz e codifica os dados, criptografia, né? Sessão normalmente é o que inicia e mantém, né, e finaliza conexões entre apps, tipo a sessão de login, por exemplo. Transporte é o que garante a entrega confiável dos dados, né, porque ela está bem aqui marcada separada também, como por exemplo TCP, IP. No caso TCP nesse caso, porque o IP já é algo da camada de rede, que no caso aqui é internet. Já é um protocolo de outra camada. Rede também. Rede é uma questão, né, que a gente acabou de falar, que aqui foi transformado em internet, que é o que escolhe o caminho, no caso roteamento, né? Escolhe o caminho e entrega os pacotes. Nesse caso é o que eu estava falando, o IP. Que é o que vai marcando os pacotes, digamos assim, de forma mais prática. Camada de enlace também. Muitas pessoas não entendem o que ela faz, porque é bem abstrata. Ela basicamente fica detectando os erros e controla os acessos do meio. Normalmente a gente pensa em Ethernet, em MAC address, por exemplo, o endereço do seu Mac. É basicamente o que a camada de enlace trabalha e faz. E a camada física são os bits físicos, né? 01, 01, 01 e assim por diante. Nem sei o que eu disse nessa camada. E basicamente aqui é o que eu tava falando, só que ainda mais resumido. E eu acho que eu não vou entrar muito a fundo também não, já que eu já falei assim por cima. Então basicamente é isso que eu posso falar, eu não tenho muito... Já tá longo até demais. Já que era pra ser 15, eu fiz 40. Né? Mas é porque realmente 15 minutos não dá pra explicar tudo isso. O professor mesmo passa 2 horas. Claro, pra cada conteúdo. Ele vai bem mais a fundo. Então vou ter que interromper. Mas basicamente é isso que eu falei, assim, bem por cima, tentando explicar bem simples. Eu poderia ter gravado um áudio, mas eu queria mostrar slide e queria pintar também. Pra ser mais um pouco específico e ser mais didático. Pra mostrar aqui. E também pra aprender mais, já que escrevendo, riscando, desenhando, eu aprendo mais. E resumidamente é isso, basicamente. Se você assistiu até o final, professor, obrigado. Você se dedicou bastante. Ou pulou até o final também, você pode ter só pulado. E eu espero que você não fique irritado também com o vídeo. Mas obrigado pela atividade, foi muito útil, porque eu não sabia que ia aprender tanto de redes assim. Reaprender também. Eu não esperava. Então, não vou reclamar da atividade, foi uma ótima atividade. Deu pra botar a cabeça pra pensar, então. Obrigado e encerro por aqui.